escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei. Fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, teu sangue verteu, e agora sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Deus provou o seu amor quando eu era pecador. O Cordeiro perfeito enviou. No perfeito plano seu, o bom Deus me escolheu.
alegria mais uma vez poder estar aqui com os irmãos para a nossa segunda aula do nosso mês de maio, recapitulando um pouquinho da nossa última aula. A gente finalizou o capítulo 15 do Evangelho de João, iniciamos o capítulo 16, chegamos até o versículo 4 do capítulo 16, e hoje a gente vai estar então dando continuidade no capítulo 16, a partir do versículo 5. A gente vai estar estudando até o versículo 11, é um pequeno trecho, mas um trecho bem importante aqui no Evangelho. Recapitulando um pouquinho sobre a nossa última aula. Nossa última aula a gente abordou então o assunto sobre Jesus preparando os discípulos para a sua ida, dizendo que o mundo ia odiar, o mundo ia perseguir. Então Jesus advertendo seus discípulos que eles teriam lutas, que eles teriam perseguições após a sua ida, assim como o próprio Jesus teve em seu ministério. E o nosso trecho de hoje, podemos assim dizer que vai totalmente ao contrário, daquilo que vimos na aula passada. Na aula passada vimos Jesus alertando os seus discípulos sobre essas perseguições, e nessa aula vemos Jesus então dando, na verdade, boas notícias, dizendo que ele vai, mas ele vai deixar o Espírito Santo, vai mandar o Consolador. Então aqui Jesus conforta seus discípulos, dizendo para eles não se preocuparem, que após a sua ida ele vai mandar então o Espírito Santo, que é o Consolador, que nos auxilia na nossa caminhada cristã. Então esse vai ser o assunto dessa aula. A gente já teve o nosso cântico de adoração, a gente já adorou a Deus, e agora eu gostaria de estar fazendo uma oração, preparando o nosso coração, nossa mente, para a gente estar lendo a palavra de Deus, e para que Deus possa abrir nossos olhos para aquilo que Ele quer nos ensinar. Então, depois da oração, eu convido os irmãos a darem uma pausa no nosso vídeo e pegarem suas Bíblias, abrirem lá no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 11. É o nosso texto dessa aula de hoje. Vamos orar então. Senhor Deus, é com alegria, Senhor, mais uma vez que nos colocamos na Tua presença, Pai, pedindo a Tua direção, Pai, pedindo sabedoria, Senhor, para essa aula, Pai, que o Senhor possa tocar nossos corações, Pai, guiar nossa mente, Pai, e abençoar principalmente a minha vida, Senhor, que vou estar ministrando essa aula, Pai, que eu possa ser claro, Senhor, com aquilo que eu quero expor nesse momento, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é verdadeira, Senhor, e a Tua palavra nos ensina a cada dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, e nos abençoa em mais essa aula, Pai. No nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nosso texto então se inicia com Jesus comunicando mais uma vez aos seus discípulos a sua partida para junto do Pai, junto do que o enviou. A princípio, essa informação tornou-se a primeira causa da tristeza dos discípulos. Porém, Jesus alerta eles sobre a necessidade dele ir e os tranquiliza, dizendo que é melhor ele partir, porque dessa forma o Espírito Santo Consolador virá sobre eles.
Jesus então aqui deixa bem claro que antes de o Espírito descer, ele próprio precisa subir. Então aqui Jesus explica, né? Fala mais uma vez aos discípulos que ele vai para junto do Pai, e só essa ida dele possibilita que ele então envie o Espírito Santo Consolador a vir sobre os discípulos, né? Então Jesus aqui explica para seus discípulos que somente a ida dele para a cruz e a ida dele para junto do Pai é que torna possível para que ele possa enviar o Espírito Santo, o Consolador, né? Então, dessa maneira, a saída de Jesus não apenas representa alegria para o próprio Jesus, mas também traz uma ajuda muito importante para os discípulos. Essa ajuda do Espírito Santo, né? Que veio para então ajudar os discípulos. O Espírito Santo, na verdade, veio com o propósito de capacitar os discípulos a fazerem então obras maiores. O Espírito Santo veio para dar um maior conhecimento e possibilitando que os discípulos cheguem então mais perto de Jesus no Espírito. Então o nosso texto inicia assim, dessa forma, Jesus comunicando a sua partida, e que ele vai deixar então o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos consolar na nossa caminhada. E esse trecho, na verdade, tem uma ênfase maior sobre um tema bem importante, bem interessante também, que podemos então nomear esse tema como a obra do Espírito Santo no mundo. E em cima desse tema, eu gostaria de enfatizar 3 verdades bem importantes aqui nesse texto. Bom, então a primeira verdade muito importante a ser enfatizada sobre a obra do Espírito Santo no mundo é que o Espírito Santo virá para convencer o mundo do pecado. Encontramos essa ênfase no versículo 8 e no versículo 9. Essa verdade fica expressa ali. Então, que o Espírito Santo virá ao mundo para convencê-lo do pecado. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, porque não creem em mim. Então, o maior pecado do mundo, lembrando aqui que a palavra mundo quer dizer tudo aquilo que vai contra Deus, tudo aquilo que é hostil a Deus. Então, o maior pecado do mundo não é o seu agir, não é o seu falar, né? Mas sim a sua resistência, na verdade a sua resistente incredulidade a Jesus, a de respeito de tudo aquilo que Jesus fez da obra de Deus, né? Então não faltou para o mundo ênfase ou exemplos ou obras para que eles não pudessem crer. Pelo contrário, Jesus ensinou em vida, nos ensina hoje através da sua palavra. Jesus realizou muitos milagres, muitas maravilhas, né, no seu ministério. Então todo mundo pôde ver, todo mundo pôde ouvir sobre essas maravilhas, mas infelizmente
Muitas pessoas ainda resistem a crerem que Jesus realmente é o Messias, que Jesus realmente é Deus. Então, esse é o maior pecado do mundo. Já era na época dos discípulos e é ainda hoje, essa incredulidade. Por mais que o mundo vê, o mundo presencia maravilhas, por mais que o mundo conhece a palavra de Deus, por mais que o mundo conheça Jesus, já tem ouvido falar, mas o mundo ainda o rejeita. O mundo ainda tem essa forte incredulidade. Então, o Espírito Santo, na verdade, então, veio para convencer essas pessoas, para convencer o mundo ao contrário, que precisamente eles precisam reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, e que o único pecado em que as pessoas se perdem definitivamente é a incredulidade. Então o Espírito Santo veio para convencer o mundo, para mostrar para o mundo que o maior pecado deles é a incredulidade e que eles precisam realmente, que o mundo precisa realmente crer em Jesus para que possa ser salvo, para que a gente possa morar com Ele um dia. A segunda verdade sobre a obra do Espírito Santo no mundo, que eu gostaria de enfatizar, encontramos ali também no versículo 8 e no versículo 10, que é a verdade que a obra do Espírito Santo é convencer o mundo da justiça. Convencerá o mundo da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. A justiça de Deus foi plenamente manifesta ao mundo no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, esse sacrifício de Jesus é a maior prova da justiça de Deus. Jesus se tornou substituto e morreu em nosso lugar. Ele cumpriu por nós tudo aquilo que estava escrito na lei, tudo aquilo que a lei pedia. Então Jesus veio e cumpriu. E satisfez todos os reclames da justiça divina. Então Jesus veio, cumpriu a lei rigorosamente e morreu por nós. Jesus foi o Cordeiro que derramou seu sangue e nos purificou de todo o pecado. Então, a morte de Jesus na cruz, aqui simboliza então a justiça de Deus, a plena justiça de Deus. O Espírito Santo então vem ao mundo para convencer o mundo dessa verdade gloriosa. Esse é o papel do Espírito Santo em nossas vidas ou no mundo, é de convencer o mundo e mostrar essa verdade gloriosa. Então, a ressurreição e a ascensão de Jesus ainda hoje é o fundamento principal sobre o qual o Espírito Santo convence o mundo de que Jesus é Cristo e que Jesus é o Filho de Deus. Então, esse é o papel do Espírito Santo no mundo, de convencer o mundo da justiça divina, de convencer o mundo que a justiça de Deus se cumpriu plenamente quando Jesus morreu na cruz e quando Jesus ressuscitou e quando Jesus foi para junto do Pai. Então, esses são os argumentos principais que o Espírito Santo usa para mostrar ao mundo que Jesus é o Filho, que Jesus
é o enviado de Deus, que Jesus é o Messias que veio para nos salvar. Bom, a terceira verdade enfatizada no texto sobre a obra do Espírito Santo no mundo é que o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Encontramos no versículo 8 e no versículo 11. Convencerá o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi condenado. Então a morte e a ressurreição e a ascensão de Cristo é o julgamento legal e a derrota definitiva do diabo. Então o diabo aqui é o príncipe deste mundo. Jesus triunfou grandemente sobre ele na cruz. O venceu e esmagou a sua cabeça. Então ali na cruz o diabo foi derrotado para sempre e a condenação dele foi decidida. A sua sentença foi declarada. Quando Jesus morreu na cruz, o diabo foi completamente derrotado. Cada vez que Cristo é proclamado na pregação sobre o poder do Espírito Santo, Satanás sofre mais uma perda. Cada alma salva é a prova que o diabo está julgado. Então, essa é mais uma obra do Espírito Santo no mundo. Convencer as pessoas de que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou e que Jesus subiu para junto do Pai. Então, cada alma, cada vida que através da pregação do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo, sobre o poder do Espírito Santo, cada pessoa, cada alma salva, é mais uma prova desse juízo de Deus, desse juízo mostrando que o diabo já está julgado, né? Mostrando mais uma perda do diabo, que é o príncipe desse mundo. Então, irmãos, essas são 3 verdades bem importantes que o texto nos traz. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado os irmãos a entenderem um pouquinho mais do texto. Que Deus possa abençoar nossas vidas em mais essa semana e até a aula que vem. Um grande abraço.